Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, pessoal, é bastante revoltante e muito perturbador. Isso porque envolve uma criança, e eu sei que esse tema, gente, pode ser sensível para alguns inscritos aqui do canal. Então eu recomendo cautela e indico também a minha playlist de casos criminais, onde você pode encontrar casos com outros temas, caso esse seja insuportável para você. Bom, para aqueles que vão ficar comigo até o final desse vídeo, se preparem, porque vai ser difícil segurar as lágrimas. Nia Marie Glass foi uma garotinha nascida em 2004 na Nova Zelândia. Ela era filha de uma mulher chamada Lisa Michelle Kuka e não há informações exatas a respeito da identidade de seu pai biológico. A Nia, pessoal, era uma garotinha alegre, curiosa e muito arteira. A sua mãe recebia auxílios do governo para ajudá-la no sustento da família, e isso possibilitou que ela inicialmente trabalhasse apenas por meio período e pudesse ficar com sua bebê por mais horas durante o dia. Também não há documentos que comprovem o pagamento de pensão por parte do pai biológico da menina, e também não existem processos abertos no Tribunal da Família requerendo esse direito. Então não dá para saber quem era o pai, se ele trabalhava ou não, se estava vivo ou não, e por fim era a Lisa mesma a responsável por cuidar da menininha. Em algum momento dessa narrativa, gente, a Lisa começou a namorar um homem chamado Viramo Kurtz, e nessa época ela estava com 35 anos de idade. Seu novo namorado, o Viramo, tinha apenas 17 anos. Os dois se conheceram em um barzinho e foi amor à primeira vista. Em poucas semanas de relacionamento, ele já passou a frequentar a casa dela, e chegou ao ponto que ele dormia mais na casa da namorada do que na sua própria. O Viramo, pessoal, estava desempregado e passava boa parte do dia em casa assistindo TV e comendo pipoca. A Lisa falou em entrevistas mais tarde que isso não a incomodava, porque ela sempre sobreviveu com o mínimo possível. Então o pouco que ela ganhava, mais o auxílio do governo, eram suficientes para eles levarem a vida. A Lisa também defendeu o namorado, dizendo que ele fazia pequenos trabalhos informais nos mercadinhos da região. Bom, gente, pouco tempo depois, mais familiares chegaram e foram ficando. O irmão do Viramo, chamado Michael Kurtz, passou a frequentar a casa com a justificativa de visitar o seu irmão, e ele sempre levava sua namorada, chamada Oriva Kemp. Essas visitas foram se tornando regulares e em poucas semanas o Michael e a sua namorada Oriva estavam oficialmente morando também na casa. Além desses, um outro rapaz surgiu, não se sabe de onde exatamente, dizendo que era filho de uma irmã da Lisa, portanto seu sobrinho e primo da Nia. Esse rapaz, gente, era o Michael Pearson, que também se instalou e passou a morar com essa galera toda. Sobre essa chegada repentina do Michael Pearson, a Lisa explicou que a sua irmã tinha se mudado e ela não tinha muito contato. O Michael explicou que não se dava muito bem com a sua mãe e pediu abrigo à sua tia. Com isso, ele se mudou definitivamente para casa junto com aquele povo todo que já estava lá. A família então decidiu alugar uma casa bem maior na cidade de Rotorua. Rotorua, pessoal, é uma cidade localizada na Ilha Norte e conta com cerca de 50 mil habitantes, sendo a maioria deles maoris. Os maoris, gente, são o povo nativo da Nova Zelândia. Quando os primeiros exploradores europeus chegaram às ilhas da Nova Zelândia, eles chamavam esses povos de aborígenes ou neozelandeses, e somente em 1947 eles passaram oficialmente a ser chamados da forma como eles se descreviam, como maoris. Bom, gente, o tempo passou e a Oriva acabou tendo um filho também. E no ano de 2007, a Lisa conseguiu um trabalho de tempo integral, e então ela imaginou que pudesse contar com a ajuda de seus familiares e agregados
para cuidar da sua pequena Nia Glass. Como eu acabei de dizer para vocês, a Oriva teve um filho há poucos meses, então a Lisa achou que ela poderia ajudar a olhar a sua bebê. E foi aí que deu tudo errado e vocês vão entender o porquê. Em julho de 2007, a pequena Nia, que na época estava com 3 anos de idade, foi internada no Starship Hospital com ferimentos graves em sua cabeça e possíveis danos irreversíveis em seu cérebro. A menina foi colocada em suporte de vida, mas infelizmente veio a óbito apenas 13 dias após a entrada na emergência do hospital. Nessa altura, a Lisa estava com 36 anos de idade e seu namorado tinha acabado de completar 18 anos. Os médicos responsáveis pelo atendimento estranharam as justificativas da família, que disseram que a menina caiu acidentalmente do colo de seu padrasto Viramo e acharam totalmente improvável que simples acidentes domésticos fossem capazes de traumatizar a garotinha daquela maneira. E após análises mais minuciosas, diversas contusões foram encontradas por todo o seu corpinho. Com isso, os médicos plantonistas contataram as autoridades para falar sobre suas suspeitas e uma grande investigação se iniciou. Todos queriam respostas para uma pergunta em comum: o que realmente aconteceu com a Nia Glass? Os policiais interrogaram os 5 integrantes da família separadamente, e os depoimentos eram controversos e rasos. Não demorou muito para que boa parte deles cedessem e começassem a falar a verdade, e em paralelo aos interrogatórios, as autoridades fizeram buscas na residência, analisaram imagens de câmeras de segurança da cidade e também ouviram depoimentos de vizinhos e pessoas ligadas à família. A Oriva foi uma das primeiras a falar a verdade sobre o que tinha acontecido com a Nia. Em seguida, o Michael Pearson também abriu a boca e resolveu contar tudo em detalhes. Com o avanço das investigações, não demorou muito para a promotoria solicitar prisão a todos os 5 membros da família, por conexão com a morte da pequena Nia Glass. E brevemente, os detalhes horríveis desse caso vieram à tona e deixaram todo o país em choque. Aliás, gente, a revolta popular foi tão grande que até mesmo a primeira-ministra da época, a senhora Ellen Clark, se manifestou publicamente sobre os acontecimentos envolvendo a pequenina. A primeira coisa que precisamos saber é que enquanto a Nia estava internada lutando por sua vida, sua mãe Lisa estava nos bares e baladas da cidade, curtindo a vida como se nada tivesse acontecido. E por falar na Lisa, tudo começou quando ela decidiu deixar a sua criança em casa aos cuidados de seu namorado, seu cunhado e mais algumas pessoas que moravam naquela residência. A aprovação da Nia, gente, teve início quando seu padrasto Viramo, juntamente com seu irmão Michael, determinaram que a pequenina era feia demais. Um jornal neozelandês publicou uma matéria afirmando que eles chamavam a menina de pequeno monstrinho. Bom, gente, a verdade é que as agressões contra a pequena partiram principalmente desses dois. As investigações demonstraram que os 2 deuses gregos batiam, chutavam, empurravam, derrubavam e deixavam a menina sem alimentação por diversas horas do dia. E isso acontecia todos os dias que eles ficavam responsáveis por cuidar da menina. A Lisa afirmou que deixava a menina aos cuidados da Oriva, mas os meninos diziam para ela ficar despreocupada porque eles ajudariam a tomar conta da garotinha. Estima-se que toda a aprovação dessa criança tenha durado cerca de 2 meses, período esse no qual a Lisa deixou a menina em casa para ser cuidada por essas pessoas. A promotoria acusou a mãe de saber de tudo o que acontecia quando ela saía e não fazer nada para proteger a sua filha. Os investigadores ouviram ainda nos depoimentos que a Lisa também batia na menina todas as vezes que ficava irritada com qualquer coisa. Além dessas acusações, gente, os policiais descobriram que a menina foi passada por uma fogueira de um lado para o outro em uma brincadeira estúpida e infeliz. E como se tudo isso não fosse cruel o suficiente, a Nia foi colocada em uma secadora de roupas e ficou lá dentro girando por cerca de 30 minutos em alta temperatura. Assim como todos os outros casos que eu já contei para vocês envolvendo criança, a Nia lutou bravamente por sua vida, até que perdeu essa batalha em julho de 2007, quando ela foi jogada no chão e chutada não somente pelos 2, mas por todos os moradores daquela casa. A Lisa percebeu que a menina estava quieta e imóvel em sua cama. Então ela deu banho na garotinha
e deixou ela para dormir em sua caminha. Em seguida, ela foi participar da comemoração do aniversário de 21 anos de idade de seu cunhado Michael Curtis. No dia seguinte, ou seja, somente 33 horas depois dos ataques, a Lisa chamou seu namorado e os dois deram entrada no hospital Starship com a menina desfalecida nos braços. Quando deu entrada no hospital, os danos cerebrais eram tão graves que ela era incapaz de respirar por conta própria. Os médicos que testemunharam no julgamento afirmaram que se ela tivesse levado a menina ao pronto-socorro imediatamente após a agressão, era provável que eles tivessem salvado a vida da menininha. A Lisa deixou a menina internada e, como eu já disse, voltou para casa e foi para os bares e baladas com seus familiares beber, dançar e curtir a vida. Todos os 5 acusados se declararam inocentes de todas as acusações e foram a julgamento. O julgamento, pessoal, teve início no final de outubro de 2008 e teve duração de quase um mês. A defesa não tinha muito com o que trabalhar, então eles se inclinaram em problemas psicológicos, quadros depressivos e dificuldades financeiras que poderiam levar as pessoas a surtos momentâneos. É evidente que a promotoria rebateu rapidamente essas justificativas porque as agressões eram constantes e demonstravam um padrão de comportamento. Era evidente que os acusados estavam se divertindo com o sofrimento da vítima. O tribunal solicitou perícias médicas e todos os 5 acusados passaram por avaliação com profissionais psiquiatras a serviço da corte. Mas nenhum problema psicológico foi encontrado, o caso era maldade mesmo. A promotoria alegou ainda que problemas financeiros não eram motivos para pegar uma menina de apenas 3 anos e jogar contra a parede e depois chutá-la no chão. Uma vizinha da família testemunhou para a acusação e disse lamentar muito por não ter acionado a polícia quando presenciou a menina pendurada em um varal. Vocês têm noção? Ela estava pendurada em um varal, gente. Ela afirmou que naquela altura imaginou que fosse algum tipo de punição sem maldade, e como a menina não estava chorando, ela acabou entrando para dentro de casa e deixou esse assunto para lá. A promotoria explicou que na verdade a menina não chorava porque ela não tinha mais fôlego, ela não tinha mais força para chorar, por isso ela só ficava quietinha. Logo em seguida, outra vizinha também testemunhou e falou que viu os meninos colocarem a vítima em uma banheira do lado de fora da casa e dar banho nela com água fria. Ela disse que achou aquilo muito estranho porque era inverno e estava muito frio, então não era nada comum as pessoas tomarem banhos frios. Mas ela também decidiu não acionar a polícia porque pensou que fosse algum tipo de costume religioso ou sei lá o que. Ela simplesmente decidiu não se intrometer. Sobre isso, pessoal, aconteceu uma grande discussão do país e até mesmo a primeira-ministra se envolveu nessa questão. E eu quero trazer para nós essa discussão. Até que ponto a gente tem que ficar quieto e pensar que cada família cria seus filhos à sua maneira? Tudo bem que certos castigos são ok, aceitáveis e impor limites costuma ser bastante pedagógico, mas a questão aqui é outra, gente. Se você presenciasse uma atitude dessa com os seus vizinhos, o que você pensa que seria o certo a fazer? Eu penso que educar e impor limites, gente, é bastante diferente de torturar. E essas coisas todas podem facilmente se misturar. A gente precisa ficar muito atento para isso. Bom, o júri deliberou e a conclusão ocorreu em novembro de 2008. Lisa Michelle Cuca, de 35 anos de idade, foi considerada culpada de 2 acusações de homicídio culposo, sendo uma por não procurar socorro médico logo após o ataque, que como os médicos testemunharam poderia ter salvado a menina, e a outra por não protegê-la de seus agressores, justamente porque o júri entendeu que uma das funções de uma mãe é proteger a sua filha. Viremu Curtis, de 19 anos de idade, o namorado da Lisa, padrasto da menininha, e o seu irmão Michael Curtis, de 22 anos, foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau e condenados à prisão perpétua. O sobrinho da Lisa, portanto primo da Nia, Michael Pearson, de 20 anos, e também a namorada do Michael Curtis, a Oriva Kemp, de 18 anos, foram considerados inocentes das acusações de homicídio culposo, mas ainda assim foram condenados por crueldade infantil. Judith Potter, que foi a juíza responsável por aplicar as sentenças, se emocionou bastante e chorou abertamente ao proferir as sentenças. Ela inclusive determinou que o Estado auxiliasse os jurados com apoio psicológico.
Porque aqui no canal, pessoal, eu contei apenas algumas das provações que a Nia passou, mas a violência contra ela foi muito maior e incluiu diversos tipos de abusos que eu nem quero falar aqui, porque eu tenho certeza que você já sabe do que eu tô falando, né? E as fotos e também os documentos que a perícia apresentou ao júri foram muito perturbadoras. Por isso a juíza determinou a assistência a todos os jurados que sentissem necessidade de falar com algum profissional da área, porque tudo era bem pesado. Um homem chamado William Curtis, que era o pai do Viramo e seu irmão Michael, também enfrentou acusações pelo suposto abuso contra a menininha, mas a promotoria não conseguiu construir um caso sólido e nenhuma data de julgamento foi marcada para ele. A Lisa Cuca, pessoal, saiu em liberdade condicional no ano de 2015, mas menos de 2 anos depois ela estava de volta atrás das grades depois de violar suas condições de liberdade condicional ao morar em uma propriedade não aprovada. Ela compareceu novamente diante do Tribunal da Condicional e após 9 anos de sua condenação, em março de 2017, Lisa foi libertada em condicional e até a data da gravação deste vídeo, ela permanece livre. A Auriva Kemp foi presa por agredir a menina e desde então entrou e saiu do tribunal e da prisão por várias acusações, incluindo violência doméstica. Ela deu à luz a mais 4 filhos e todos foram retirados pelo Conselho Tutelar, e ela tem acesso limitado aos seus filhos. Em 2018, ela conversou com o New Zealand News e falou sobre sua vida conturbada e a morte da Nia. Ela disse que teve uma infância difícil e lamentava muito pelo que aconteceu com a menina. Já o primo da Nia, o Michael Pearson, cumpriu pena por violência infantil no caso de sua priminha e logo que foi libertado em março de 2019, foi condenado a 2 anos de prisão por roubo. Michael foi libertado em 2021 e sumiu completamente das mídias. Bom, gente, o que parece comum entre esses 3 é que não houve qualquer tipo de arrependimento pelo que eles fizeram e eles continuaram arrumando problemas com a justiça. Já os 2 que estão presos até hoje alegam que a morte da menina foi um acidente e eles foram vítimas de um júri tendencioso e injusto. E vocês, o que vocês acham desse caso? Pessoal, eu quero aproveitar esse caso para deixar claro para vocês que todos os casos que eu trago aqui no canal são casos reais. E eu sempre pesquiso muito, eu dou uma olhada em 2, 3, 4 fontes diferentes para ter certeza de que aquela informação é exata e verídica. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque em um dos últimos casos que eu trouxe aqui no canal, o caso da Megan Huntsman, muitos de vocês, muitos inscritos, vieram dizer que aquilo não era verídico. Porque assim, é um caso horrível, ela engravidava, escondia a gravidez de todo mundo até o final, tinha o filho sozinha na banheira de casa e já matava o bebê e guardava em uma caixa muito bem embalada na garagem. O que eu quero fazer um adendo aqui para vocês? Eu dei uma pesquisada e eu devia ter colocado isso no vídeo, é que assim, ela tinha muita facilidade em dar a luz ao bebê e logo que ela dava a luz ao bebê, ela já matava ele, então não dava tempo dele chorar ou fazer algum barulho. A questão de como ela disfarçou a gravidez, aí eu já não sei o que aconteceu, mas o fato é que ela disfarçou. E as caixas, que muitos perguntaram, tá, mas não tinha nenhum tipo de odor? Foi falado que eles quase não entravam na garagem e, além disso, ela embrulhou uma toalha, fechou essa toalha com fita isolante, colocou 2, 3 sacos plásticos de lixo, fechou com fita isolante antes de colocar na caixa. Então ficou muito bem isolado, então não saiu nenhum líquido daqueles plásticos, porque a toalha segurou e depois ficou no saco plástico, então não entrou em contato com a caixa. Mas assim, eu entendo a dúvida de vocês, eu também fiquei pensando, meu Deus, como que ninguém descobriu isso? Mas é por isso, porque ninguém ia para a garagem da casa, a garagem era pouquíssimo utilizada, e também quando ela dava luz ela tinha muita facilidade, acho que por causa das drogas também, ela não sentia dor e não dava tempo do nenê chorar porque ela já ceifava a vida dele ali mesmo. Eu entendo que às vezes os casos parecem absurdos, parece que não aconteceu de tão surreal que é, e é muito triste isso, mas infelizmente acontece essas coisas o tempo todo, independente da gente acreditar ou não. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro que os casos que eu trago aqui são reais. E se você ficou até aqui comigo, como sempre, não esquece, deixa o seu like que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.